Olá, meu nome é Luiz Bertazzi, sou consultor integrante do NAGE, Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação, e hoje eu estou com a Vésper Trabuzzi, diretora de marketing da Hipermarcas, que vai nos contar um pouco sobre a difusão das inovações na empresa. Vésper, em primeiro lugar, bem-vinda. E gostaria de perguntar, em primeiro momento, quais as etapas para o lançamento de um novo produto na empresa e, se possível, exemplificar com caso real. Então, na Hipermarcas nós temos um processo de inovação bastante convencional, que inclui basicamente 4 fases. Então, você tem uma fase inicial, que é a fase da concepção da ideia. Depois você precisa verificar a viabilidade dessa ideia, seja econômica como tecnicamente. A implementação propriamente dita, que é quando a empresa se capacita para poder desenvolver e lançar aquele produto. E a última fase, que é a fase de lançamento propriamente dita. Embora o lançamento seja só a última fase, ele é pensado desde o início, desde a concepção da ideia. Por quê? A gente acredita que um lançamento, para ele ser bem sucedido, ele tem que estar intrinsecamente relacionado com o conceito do produto. E o conceito do produto é desenvolvido ao longo de todo esse processo de desenvolvimento de projeto. Um exemplo que eu posso citar de um projeto que nós tivemos bastante sucesso na Hipermarcas foi o lançamento da fralda Top Comfort Pompom, que é uma fralda premium. E é uma fralda que ela foi pensada para atender um nicho de mercado, que é o segmento premium. E é um segmento que já tem todos os atributos da fralda, já está comprando uma fralda que tem todos os atributos, mas ainda está buscando algo a mais. Então, em algumas pesquisas de mercado, a gente percebeu que a consumidora já estava um pouco cansada de ter só fraldas brancas ou com uma ou outro detalhezinho, e que ela queria que a fralda fizesse parte da roupinha do bebê, né? Quase como se ela fosse expor isso para as amigas, para a sociedade e para ela mesma, porque a mãe gosta de ter essa interação com a criança. Então, assim, falando já na fase final, né, que é a fase de lançamento, basicamente tem 2 partes muito importantes. A fase onde você prepara o sell-in, que é quando você vai fazer a distribuição para todos os seus canais que vão efetivamente atingir o consumidor. E a fase de sell-out, que é quando você impulsiona, você consegue que o seu consumidor puxe esse produto que está distribuído via varejo, né? Cada uma dessas fases, ela tem que ser pensada, a gente pensa em pontos de contato. Então, pensando primeiro na distribuição, que é a parte de sell-in. O primeiro ponto de contato que a gente tem é com a nossa própria equipe de vendas. Então, a gente precisa preparar uma apresentação, um evento onde a gente consiga conquistar o nosso primeiro público, que é a nossa equipe de vendas, que vai levar e vai efetivamente apresentar o produto para os nossos clientes. Então, a gente já tem a apresentação, a gente apresenta para eles a estratégia, as características de produto e todo o apoio que a gente vai ter para divulgar o sell-out, porque também são ferramentas que são importantes que essa equipe venda para os seus clientes, para garantir, para o cliente ter o conforto de que esse produto vai girar na gôndola. Essa fase também é a fase onde a gente desenvolve todos os materiais de ponto de venda e em paralelo, para começar a tratar das ferramentas de sell-out, que é o que efetivamente vai fazer o consumidor ter conhecimento da inovação e se interessar por ela, a gente começa a desenvolver também as ferramentas de incentivo ao consumo. Então, aí indo para a segunda parte do lançamento, que é o sell-out, é quando a gente desenvolve campanha de comunicação, é quando a gente desenvolve eventos de lançamento. E aí a concepção desse lançamento também é pensada por pontos de contato. Então, pensando no lançamento, por exemplo, da fralda Pompom, o primeiro ponto de contato seria a mídia tradicional. Então, desenvolvemos as peças de TV, né, com 30 segundos, 15 segundos, 10 segundos, todos os formatos que poderiam ser utilizados dentro da programação que foi concebida para atingir aquele público target, peças de rádio, peças de revista, peças de internet. Então, fizemos desde o site,
que é uma peça que, embora seja ultrapassada, ainda é utilizada de referência para muita gente, né? Então tem o site base, aí tem o Facebook, daí tem o Twitter, ou seja, a gente começa a ativar e divulgar a nossa fralda via todas as redes sociais. Uhum. Esse é um ponto que eu gostaria de explorar, né? Como que vocês estão usando, né? E aí, especificamente no caso da Pompom, as novas mídias, redes sociais, né? Mídias alternativas às tradicionais. Então, como eu te disse, lá na concepção da ideia, tem uma fase muito grande de pesquisa exploratória, onde a gente tem um contato direto com as consumidoras. E logo ali, nesse momento, a gente já percebeu a importância que para essas consumidoras tem a troca entre mães. E um dos principais canais de troca hoje em dia são justamente as redes sociais. Então as mães indicam produtos, contam histórias de doenças, de acidentes ou de alegrias, ou como é que fez a festinha do filho. Então essa interação entre as mães é muito grande. Então a gente logo percebeu que não tinha como a gente fazer uma divulgação completa se a gente não fizesse parte desse diálogo entre as mães. Então, por ocasião do lançamento, a gente fez primeiro um evento com blogueiras que já são especializadas nesse tipo de assunto, né? Então, assim, tem uma infinidade de blogueiras e é muito interessante ver a diferença de abordagem que elas têm. Nós contratamos uma blogueira para ser a nossa speaker, né? Então, ela é uma pessoa que escreve para a gente semanalmente. Então, ela vai contando do desenvolvimento do filho dela, vai contando do como que ela usa os produtos ou não usa os produtos, testa, gosta, não gosta, não só da nossa fralda, mas também tudo que tem a ver com os cuidados com o bebê. Porque você precisa ter um diálogo que seja natural, que seja verdadeiro, porque senão você não consegue tocar o consumidor e realmente fazer ele acreditar e fazer parte de tudo aquilo. Então, nós fizemos um evento de lançamento e, a partir daquele momento, começamos semanalmente com esses postings da Letícia e, com isso, vai crescendo a comunidade que vai acompanhando a gente. A gente já faz a ligação também para o Facebook, para o nosso site, e aí quando vem campanha nova, a gente faz quase como se fosse uma pré-estreia com essas blogueiras. Tem realmente um tratamento privilegiado, porque elas são as nossas porta-vozes para atingir a nossa consumidora de uma forma muito mais íntima, que faz, por exemplo, uma mídia tradicional, que é uma televisão. Você poderia falar um pouquinho da estratégia nos pontos de venda? Sim, a estratégia, a gente começa sempre, a gente tenta privilegiar a distribuição nos key accounts, porque os key accounts acabam sendo a vitrine de todo o varejo, né? Então, elas acabam impulsionando que as redes menores e mesmo as cadeias independentes, que elas tenham interesse em ter o produto. Até porque também, como os key accounts são grandes empresas, elas também têm um processo mais lento de cadastro, de exposição, de recebimento do produto, porque eles recebem centralizado e depois distribuem. Então a gente começa pelos key accounts, a gente faz toda essa distribuição, depois a gente desce para as redes médias e depois para os distribuidores. Tudo isso sempre acompanhado de uma estratégia de compra de espaço, né, porque você precisa garantir que uma inovação tenha visibilidade. Né? Não adianta nada você impactar o consumidor na mídia e ele chega no ponto de venda e não encontra o produto. Então ele tem que ter o produto muito bem exposto, ele tem que ter o produto precificado, ele tem que ter material de ponto de venda que mostre para eles quais são os atributos daquele produto. Idealmente, muitas vezes foi um recurso que a gente utilizou em Pompom Top Comfort também. Nós colocamos alguns materiais de pontos de venda, alguns materiais que expunham a própria fralda. Então, a mãe podia tocar na fralda, porque a consumidora quer. Primeiro, a gente tinha uma inovação que é muito visual, né? Que eram as estampas da fralda seguindo a moda. Então, ela precisava ver aquilo de perto. É diferente você ver um desenho, por mais fiel que ele seja, e você olhar o produto em si. E tocar, para mostrar a maciez do produto, para mostrar o toque, para mostrar o fit do produto no corpo do bebê. E outro recurso que a gente utilizou também foram demonstradoras. Então a gente colocava algumas promotoras no ponto de venda que faziam a demonstração daquela fralda e eventualmente também distribuindo amostras para as mães poderem testar, que isso é muito importante, porque a fralda antes de tudo tem que absorver, depois ela tem que ser bonita. Então a mãe gosta muito de testar a fralda antes de já adotar para o seu bebê.
Então também as push girls, né, ou as promotoras foram um recurso que a gente utilizou bastante, mas aí só nos key accounts mesmo, que é quando a gente faz toda a divulgação para o varejo do produto. Não, bem interessante a estratégia como um todo de lançamento, de marketing que vocês usaram. Você poderia falar um pouco porque muitas vezes as pessoas acham que não tem, né? Quais foram os principais desafios nesse processo e como que vocês contornaram esses desafios ou problemas? Tá. Bom, primeiro, um grande desafio na hora do lançamento foi a escolha da garota propaganda, né? Nós acabamos optando pela Juliana Paz. O conceito do nosso produto era um conceito de moda, então a gente até gostaria de trazer uma pessoa da moda, mas a gente percebeu via pesquisa que não ia ter um diálogo tão próximo com a nossa consumidora. O mundo da moda ainda é muito distante, né, da consumidora média brasileira. E aí nós fomos atrás de uma artista que tivesse popularidade, tivesse carisma e que tivesse um filho pequeno, né? Então, assim, juntar essas duas coisas foi muito difícil. Além dos aspectos técnicos, que ela não podia ter contrato com nenhum outro concorrente ou com nenhum outro produto para bebês. Então, assim, a escolha da personalidade já foi um desafio. Outro desafio, logo no início do projeto, e que esse é um bom desafio, mas é uma coisa que tem que ser pensada, é que a gente teve um sucesso tão grande, né, no lançamento do produto, que ele rapidamente encheu as nossas máquinas. Então nós chegamos aí em 6 meses, num momento, ele cedeu tanto a nossa expectativa de volume, que em 6 meses a gente já estava com a nossa capacidade produtiva no teto. Então, assim, isso é uma dificuldade, né, que a gente teve que tratar depois com muito cuidado, porque você expandir capacidade produtiva não é uma coisa fácil, então tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, e a gente está sempre suscetível a erros, né? Por mais que você planeje, é difícil você mensurar com bastante tempo de antecedência qual que vai ser o volume real de um produto, né? Então, essa foi uma dificuldade grande, então a gente logo teve que acionar um outro parque industrial, transformar alguns equipamentos para que eles fossem capazes de produzir a fralda que a gente havia acabado de desenvolver. Então, assim, internamente foi um cenário de guerra, porque a gente não podia perder a venda que a gente estava construindo, todo o investimento que a gente fez, e tivemos que dentro de casa já logo conseguir responder à demanda do mercado. Isso redirecionando para outras plantas. Para outras plantas e outros equipamentos, exatamente. Forecast é sempre um desafio. É um desafio. E só para a gente fechar, Véspera, pensando não só no caso da Pompom, mas como outros casos, como que a empresa trabalha para procurar diminuir os tempos, né, de time to market e time to volume para aumentar a rentabilidade da empresa, né, dar um payback mais curto? Eu acho que a principal iniciativa é organização. Então, quanto mais organização, quanto mais o seu processo tiver azeitado, tiver alinhado com todas as áreas, que as interfaces funcionam bem, melhor, mais rápido o desenvolvimento do projeto. A outra coisa para quem está na hora do lançamento, né, primeiro, planejamento é fundamental. Então, não dá para começar a planejar o lançamento na hora que já está na hora de lançar. Por isso que eu disse que o planejamento do lançamento ele começa muito antes do produto em si estar pronto, né? Então isso é o que garante que você consiga fazer quase que um screening do mercado para tentar antecipar todos os problemas que você vai ter e aí sim reduzir o time to market. A outra coisa é um bom relacionamento com o varejo, né? Então, se a gente tem um bom relacionamento com o varejo, a gente consegue uma capilaridade muito mais rápida do que se você ainda tem entraves de negociação. Então, isso tem tudo a ver com a política comercial da companhia, enfim, uma série de movimentos que a gente tem no dia a dia, mas que vão facilitar muito toda vez que a gente tem o lançamento de um produto. Véspera, obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Creio que vai ser muito útil para os nossos espectadores. Obrigada. Obrigado.